Vamos então resolver a ficha número 12, que vai tratar de sequências em tabelas. Este conjunto de exercícios tem, portanto, 3 perguntas. Vamos então começar pela primeira. Observa o quadro e completa. Nós aqui vemos um quadro cuja contagem é de 10 em 10. Portanto, temos 10, 20, 30, 40 até 100 e depois 110 continua. E aqui até 1000. Portanto, de 10 em 10. E, portanto, a primeira questão é a seguinte: que sequência apresentam os números escritos em cada linha? Depois, qual a sequência dos números em cada coluna? Depois, a análise da sequência na diagonal vermelha e depois na diagonal azul. E, utilizando a regra que nós vamos verificar aqui, preencher estas 3 tabelas. Pôs o vídeo então para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então começar pela primeira. Que sequência apresentam os números escritos em cada linha? Vamos considerar aqui a primeira linha: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Portanto, este conjunto de números nós verificamos que constitui uma sequência cuja regra, ou seja, a regularidade é adicionar 10. Portanto, qual é a regularidade desta sequência, desta lista de números? Se nós verificarmos que nesta lista qualquer número é igual ao anterior adicionado 10 unidades. Por exemplo, 30 é igual a 20 mais 10, 40 é igual a 30 mais 10, 50 é igual a 40 mais 10 e assim por diante. Portanto, podemos dizer que a regularidade é 10, é uma dezena. Então, conhecendo a regra, isto é, o termo seguinte é igual ao termo anterior mais 10 unidades, nós podemos preencher a tabela com base nesta regularidade. Então, aqui o que é que nós temos? Temos 140 mais 10 dá 150. Na linha de baixo, falta-nos preencher o número a seguir ao 240, já sabemos que é mais 10, é 250. Aqui é mais 10, portanto 320, 330, 350, 370 e 380. Esta linha está toda preenchida, a linha seguinte é 560, 570, 580, 590. Depois temos 620, 630, 640, 650. Aqui, este número é a seguir a 700, portanto 700 mais 10 dá 710. Depois 740, 750, 760, 770, 780 e 790. Depois temos 810, que é 800 mais 10, 820, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 890, 900. Depois temos 910, 920, 30, 40, 70, 80 e 90. Portanto, temos a tabela toda preenchida, tendo por base a regularidade da sequência da linha, não é? Que é adicionar 10. Vamos à segunda questão. Qual é a sequência dos números em cada coluna? Agora vamos analisar a coluna, por exemplo, a primeira coluna. O que é que nós verificamos? Para passarmos do primeiro para o segundo número, adicionamos 100, uma centena exata. Depois mais 100, mais 100, mais 100 por aí adiante. Então, qual é a regularidade desta lista de números? Portanto, podemos verificar que na lista qualquer número é igual ao anterior adicionado de 100 unidades, ou seja, uma centena exata. Portanto, tendo esta regra, nós podemos preencher toda a tabela. Não é? Como é que nós preenchemos? Sabemos que o termo seguinte é igual ao termo anterior mais 100. Então vamos começar pela primeira coluna. 610 mais 100 dá 710, mais 100 dá 810. Portanto, aqui mais 100 dá 910, isto é, confirma a nossa regra. Depois aqui temos mais 100, 120, 220, aqui vai ser 320, aqui 620, 820, 920, é sempre a somar a 100. Aqui vai ser 330, 630, 830, 930. Aqui do mesmo modo, sempre a somar 100. 640, 740, 840, 940. Aqui 150, 250, 350, adicionando sempre 100 até aos 950. Aqui, do mesmo modo, 460 mais 100, 560, depois 760, 860. Aqui 370, 570, 770, 870 e 970. Nesta coluna temos 280 mais 100, 380, 580, 780, 880 e 980. Na coluna seguinte temos 590, 790, que é 690 mais 100, mais 100, 890, mais 100, 990, e na última coluna está tudo preenchido. Temos do mesmo modo a tabela toda preenchida, tendo por base a regularidade da nossa coluna, não é? Que é adicionar 100 unidades. Vamos à terceira questão.
E na diagonal vermelha? Vamos analisar a diagonal vermelha. Portanto, vamos analisar, temos que analisar duas casas seguidas, não é? Aqui não temos nenhuma seguida, temos que começar ali de cima. Passamos de 100 para 190, isto é, adicionamos o quê? Se nós repararmos, adicionamos 90, não é assim? Qual é a regularidade desta lista de números? Se nós caminharmos da direita para a esquerda, isto é, de 100 para 190, adicionamos 90 unidades. Se caminharmos da esquerda para a direita, isto é, do 190 para o 100, subtraímos 90 unidades, né? 190 menos 90 dá 100. Portanto, neste caso, a regularidade é 90 unidades. Portanto, sabendo a regularidade, podemos preencher a diagonal. Certo? É o termo seguinte, é igual ao termo anterior, menos 90. Isto é, estamos a caminhar da esquerda para a direita. Para passarmos da esquerda para a direita, subtraímos 90 unidades. Isto é, passamos de um valor maior para um valor menor. Portanto, a regularidade, neste caso, é subtrair 90. Se for da direita para a esquerda, passamos de um menor para um maior, a diferença é sempre 90, neste caso temos que adicionar 90. Correto? Por isso é que nos dois sentidos varia um sinal. Portanto, sabendo a regularidade da diagonal, podemos preenchê-la com os valores que nos faltam. Vamos então ver. 910 menos 90 dá 820. Depois menos 90 dá 730, já tínhamos aqui. Menos 90 dá 640. Aqui 460 menos 90 dá 370 e temos a diagonal preenchida. Será que conseguimos preencher toda a tabela com base nesta regra da diagonal? Claro que podemos preencher. Vamos considerar a diagonal acima. Neste caso fica 720 menos 90 dá 630 e para calcular este número abaixo, como é um número maior, já não é subtrair, é somar. Da direita para a esquerda aumenta o número, portanto é 720 mais 90, isto é, dá 810. Temos esta diagonal mais pequena preenchida. E as outras diagonais? É do mesmo modo. Portanto, temos uma diagonal, fazemos 440 menos 350, caminhando para o menor. E se quisermos caminhar para o maior, fica 530 mais 90, que é o caso, dá 620. E depois mais 90 dá 710. Diagonal seguinte é do mesmo modo, 340 menos 90, porque estamos a caminhar para o número menor. A outra diagonal, 420 menos 90 dá 330 e 240 menos 90 dá 150. Claro que podíamos calcular o 150 com base neste 60. 60 mais 90 ia dar 150. E este aqui o mesmo modo. 240 mais 90 dá 330. Portanto, da esquerda para a direita, estamos a caminhar do número maior para o número menor, subtraímos 90. Da direita para a esquerda, estamos a caminhar do número menor para o número maior, somamos 90. Diagonal seguinte, 410 menos 90, 320. E, portanto, na parte de cima temos as diagonais preenchidas. Faltam as diagonais abaixo da linha vermelha. Vamos ver, está aqui, temos 470 menos 90 dá 380 e aqui temos que somar 90 até chegar ao maior. Isto é, 560, 650, 740, 830, 920. Diagonal seguinte, temos 660 menos 90, 570 e para aqui para baixo somamos 90. 90 mais 90 mais 90, isto é, 750, 840, 930. Diagonal seguinte, 670 menos 90 dá 580 e aqui temos que somar 670 mais 90, 760, depois mais 90, 850, mais 90, 940. Diagonal seguinte, temos 950 menos 90, 860, depois menos 90 dá 770. Diagonal seguinte, temos 960 menos 90, 870, menos 90, 780 e está preenchida. A seguinte, vamos caminhar do número menor para o maior, temos que somar 700 mais 90 dá 790, depois mais 90 dá 880, depois mais 90 dá 970. Diagonal seguinte, caminhamos de um número menor para o maior, portanto 800 mais 90, 890, mais 90 dá 980. Finalmente esta última, temos 900 mais 90 dá 990. Temos do mesmo modo a tabela toda preenchida. Finalmente temos a diagonal azul. A diagonal azul é do mesmo modo, passamos de 10 para 120, isto é, adicionamos 110. 120 mais 10 dá 230, portanto a regularidade qual é? É 110, não é assim? Portanto, a regularidade nesta lista de números é 110. Nós verificamos que qualquer número é igual ao anterior mais 110, se for da esquerda para a direita.
Se for da direita para a esquerda, em vez de somar, é subtrair. Portanto, a regularidade é 110 e a regra é o termo seguinte, isto é, da esquerda para a direita, é igual ao termo anterior mais 110. Da esquerda para a direita, 10 para 120, adicionamos 110. Se quisermos caminhar da direita para a esquerda, fica 120 menos 110 dá 10. Podemos preencher então a nossa diagonal azul, não é? Portanto, temos aqui da parte de cima está toda preenchida, 450 mais 110 dá 560, depois 670 mais 110, 780, mais 110, 890, 890 mais 110 vai dar os 1000. Será que podíamos preencher a restante tabela? Nós não vamos fazer aqui, mas do mesmo modo que fizemos para a diagonal vermelha, a diagonal azul também pode ser preenchida do mesmo modo. Por exemplo, este número aqui é 660 mais 110, depois mais 110 mais 110. Estes números aqui para trás é 440 menos 110, dá 330, não é? Que confirma a nossa regularidade vertical, que é 230 mais 100 dá 330. Resumindo, se pensarmos na regularidade da linha, temos mais 10, é adicionar mais 10 da esquerda para a direita, nós preenchemos o quadro completo. Se pensarmos na regularidade da coluna, de cima para baixo, adicionamos 100 unidades. Portanto, 100 mais 100 dá 200 por aí fora. Se pensarmos na regularidade da diagonal vermelha, é subtrair 90, isto é, da esquerda para a direita. Isto é, 910 menos 90 dá 820, por aí adiante. Se pensarmos na regularidade da diagonal azul, da esquerda para a direita, adicionamos 110. Portanto, 10 mais 110 dá 120, por aí adiante. Se nós analisarmos bem, verificamos que a tabela está preenchida sempre pelos mesmos valores, apesar de ser preenchida com regularidades diferentes. Com a regularidade da linha horizontal dá estes valores, mas se verificarmos com a regularidade da coluna, vai dar os mesmos valores. Do mesmo modo, se preenchemos com a regularidade da diagonal vermelha ou com a regularidade da diagonal azul, os valores da tabela são exatamente iguais. Aqui tem a pergunta, diz, utiliza a regra presente nos números do quadro pintado de amarelo e completa. Portanto, no fundo, este quadro aqui amarelo, esta parte amarela, traduz as nossas regularidades que nós analisamos. Isto é, regularidade na horizontal, na vertical, na diagonal paralela a esta vermelha e na diagonal paralela a esta azul. Quais foram essas regularidades? Na horizontal, mais 10, adicionado da esquerda para a direita. Na vertical, de cima para baixo, adicionar 100. Na diagonal vermelha, da esquerda para a direita, subtrair 90. E na diagonal azul, da esquerda para a direita, adicionar 110. Portanto, foram estas as 4 regularidades que nós analisamos. É com base nestas regularidades que vamos preencher estes quadros. Vamos então ver caso a caso. Tendo por base estas 4 regularidades, podemos ter várias maneiras de preencher isto, chegando sempre aos mesmos valores, como é evidente. Se pensarmos na regularidade horizontal, isto é 10, para passarmos deste número para este número na horizontal, adicionamos 10. 126 mais 10 dá 136. Se quisermos continuar a analisar a regularidade na horizontal, 136 mais 10 dá 146. Falta-nos um número aqui apenas. Podemos utilizar várias maneiras. Podemos utilizar esta regularidade na diagonal, mais 110. Podíamos utilizar esta regularidade na diagonal aqui rosa, no sentido contrário, portanto, neste caso seria adicionar 90. Ou podemos utilizar a regularidade na coluna, isto é, mais 100. Vamos utilizar, por exemplo, esta regularidade da diagonal 110. Portanto, 126 mais 110 dá 236. Agora vamos confirmar as outras regularidades. Se pensarmos na regularidade da coluna, que é 100, se somarmos 136 com 100 vai dar os mesmos 236. Vamos agora analisar esta regularidade rosa. Se quisermos determinar este número com base no 146, como estamos a analisar no sentido contrário àquele, em vez de subtrair é somar. 146 mais 90 dá 236. Portanto, está confirmado o valor da nossa tabela, certo? Existem outras maneiras. Podíamos utilizar, por exemplo, em vez de começar pela horizontal, podíamos utilizar a regularidade da coluna. Isto é, 36 mais 100 dava 136. Depois mais 100 dava 236. Reparem que os valores são exatamente os mesmos. E podíamos utilizar aqui na horizontal, 136 mais 146. Portanto, temos várias combinações para fazer isto.
depende da regularidade que seja selecionada. Vamos ao exemplo seguinte. Temos várias maneiras de fazer o preenchimento desta tabela. Por exemplo, se utilizarmos esta regularidade de 110, 208 mais 110 vai dar 318. Por exemplo, podemos utilizar para preencher a de cima esta regularidade de menos 90. Como estamos a andar da esquerda para a direita é exatamente igual àquela, está no sentido da seta. 208 menos 90 dá 118. E podemos utilizar aqui a regularidade na horizontal, isto é, mais 10. 218 mais 10 dá 228. Vamos confirmar na vertical, utilizando a regularidade na vertical com os valores que nós temos aqui. 118 mais 100 dá 218. Mais 100 dá 318. Está confirmada. Os valores estão corretos. Podemos preencher isto de outra maneira. Por exemplo, podemos utilizar aqui a regularidade na vertical. 218 mais 100 dá 318. Aqui podemos utilizar a regularidade neste sentido, da rosa, isto é, menos 90. 318 menos 90 dá 228. Podemos utilizar a regularidade na vertical no sentido oposto, isto é, nós sabemos que de cima para baixo é adicionar 100, de baixo para cima é subtrair 100. Portanto, 218 menos 100 dá 118. Atenção que estamos a fazer no sentido contrário. 100 é de cima para baixo. Somar 100. Subtrair 100 é de baixo para cima. Se repararmos, os valores são exatamente iguais. 118, 118, 228, 228, 318, 318. Vamos ao exemplo seguinte, o último. Temos apenas um valor, mas é suficiente para preencher a tabela. Nós podemos utilizar aqui as regras conforme entendermos. Por exemplo, se utilizarmos a regularidade na coluna, sabemos que é adicionar 100. 900 mais 100 dá 1000. Se adicionarmos outra vez na coluna mais 100, dá 1100. Se utilizarmos na horizontal mais 10, temos 1000 mais 10 dá 1010. E se utilizarmos a horizontal no sentido oposto, em vez de somar, subtraímos. Portanto, da esquerda para a direita, somamos 10. Da direita para a esquerda, subtraímos 10. Então, 1000 menos 10 dá 990. E temos a tabela preenchida. Podíamos utilizar outras maneiras. Por exemplo, deste número para este, é esta regularidade, é 110. Basta somar 900 mais 110, vai dar 1010. Por exemplo, se quisermos passar deste número para este, é no sentido oposto a este rosa. Isto é, se fosse daqui para cima, era subtrair. Como estamos a fazer de cima para baixo, ou da direita para a esquerda, estamos a passar do número menor para um número maior. Portanto, temos que adicionar 90. 1010 mais 90 dá 1100. Por exemplo, para passarmos deste número para o 990, podemos utilizar esta regularidade no sentido oposto. Isto é, da esquerda para a direita somamos 110, da direita para a esquerda subtraímos 110. 1100 menos 110 dá 990. E depois temos aqui este número ao centro, que podemos utilizar a regularidade vertical. Mais 100. 900 mais 100 dá 1000. Se repararem, os números são exatamente iguais. 990, 990, 1000, 1000, 1010, 1010, 1100, 1100. Portanto, temos a tabela preenchida. Com as regularidades, podemos preencher de várias maneiras, dependendo da sequência de regularidades que nós selecionamos. Entendeste? Portanto, resumindo, no primeiro caso temos 136, 146 e 236, utilizamos esta sequência de regularidades. Depois temos aqui 118, 318 e 228, utilizamos esta sequência de regularidades. E finalmente, nesta última, temos 990, 1000, 1010 e 1100, utilizamos esta sequência de regularidades também. Vamos então ao segundo exercício. A Petra construiu este desafio para os amigos resolverem. Descobre a regra dos números, que ocupam a parte destacada a vermelho, e completa os espaços em branco seguindo a mesma regra. Portanto, vamos analisar aqui a regra. Qual é a regra que nós verificamos aqui? Nós verificamos que este número, que é 25, mais este número, que é 25, vai ser igual ao número que está a meio, em cima, que é 50. Do mesmo modo, 25 mais 10 dá 35. Então, sabendo esta regra, que os dois de baixo, a soma dos dois de baixo dá o de cima, nós podemos preencher todo este desenho.
certo? Pousa o vídeo para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Vamos confirmar os dados que já temos preenchidos. 25 mais 25, quanto é que dá? Sabemos que 5 mais 5 dá 10 e vai 1. 1 mais 2 dá 3, mais 2 dá 5, dá 50. Já está o valor ali de 50, correto? Vamos ver o seguinte, 25 mais 10 dá 35, isto é, 5 mais 0 dá 5, e não vai nenhum de trás. 2 mais 1 é 3, ou seja, 35, cá está o valor. A seguir temos 10 mais 320, 320 mais 10, pomos o número de maior em cima, 0 mais 0 dá 0, não vai nenhum de trás, 2 mais 1 dá 3, não vai nenhum de trás, baixas o 3, 330, cá está, 330 lá em cima. E agora, no seguinte, temos que fazer ao contrário. Nós conhecemos uma parcela e conhecemos o todo, falta-nos outra parcela. Portanto, no fundo, temos que fazer uma subtração. Uma das partes é igual ao todo menos a outra parte. Temos então 400 menos 320, tirar 0 a 0 é possível, é 0. Tirar 2 a 0 não é possível, temos que pedir uma centena emprestada ao 4, ficam ali 3 centenas, e passa uma centena, ou seja, 10 dezenas para a ordem das dezenas. Então já podemos tirar 2 dezenas a 10, ficam 8. E agora, podemos tirar 3 a 3, portanto dá 0. Portanto, 400 menos 320 dá 80. Isto é, a soma das duas partes, 320 mais 80, vai dar o todo que é 400. Ou uma das partes é igual ao todo menos a outra parte. Vamos continuar com o nosso preenchimento. 35 mais 320, ou seja, 330 mais 35. Pomos o número maior em cima. 0 mais 5 dá 5. Não vai nenhum de trás. 3 mais 3 dá 6, não vai nem atrás, baixas o 3, 365, é aquele valor. Vamos ao seguinte, temos 330 mais 400, 330 mais 400, 0 mais 0 dá 0, não vai nenhum atrás, 3 mais 0 dá 3, não vai nenhum atrás, 3 mais 4 dá 7, 730, cá está. Vamos ao seguinte, temos 85 mais 365, pomos o número maior em cima, 5 e 5 são 10 e vai 1. 1 e 6 dá 7, 7 e 8 são 15 e vai 1. 1 mais 3 são 4, ou seja, 450. Seguinte, temos 365 mais 730, 5 mais 0 dá 5, não vai nenhum de trás, 6 e 3 dá 9, também não vai nenhum de trás, 3 e 7 dá 10 e vai 1. Baixa este 1, fica com uma unidade milhar mais 0,95, isto é, fica 1095. Temos finalmente o último número a terminar, que é o 450 mais 1095. Temos então 1095 mais 450, 5 mais 0 dá 5, não vai nenhum de trás, 9 mais 5 dá 14 e vai 1, 1 mais 0 dá 1, 1 mais 4 dá 5, não vai nenhum de trás, baixas 1, 1545. Pronto, e temos o nosso desenho todo preenchido, não é? Portanto, resumindo, o que é que nós temos? 330, que é 10 mais 320, depois 80, que é 400 menos 320, ou seja, depois de terminar podemos confirmar que 320 mais 80 vai dar 400, depois 35 mais 330 dá 365, depois 330 mais 400 dá 730, depois 85 mais 365 dá 450, 365 mais 730 dá 1095 e finalmente 450 mais 1095 dá 1545. Vamos finalmente resolver o último exercício. Diz assim, calcula mentalmente 11 menos 1, 111 menos 1, 1111 menos 1, 11.111 menos 1 e, do mesmo modo, 12 menos 1, 112 menos 1, 1112 menos 1 e 11.112 menos 1. Pôs o vídeo para resolveres a questão e depois eu mostro a solução, utilizando então a nossa regra de cálculo mental que vamos explicitar. Vamos então ver. 11 menos 1, tirar uma unidade a 11, portanto, só vai alterar o logaritmo das unidades, portanto, 1 menos 1 vai dar 0, portanto é 10. 11 menos 1 é 10.
Depois temos 111 menos 1, só vai alterar o logaritmo das unidades. Portanto, 1 menos 1 vai dar 0. Isto é, vamos ter 111 menos 1 vai dar 110. A seguir temos 1111 menos 1, vai alterar apenas o logaritmo das unidades. 1 menos 1 vai dar 0, isto é, 1111 menos 1 vai dar 1110. E finalmente temos o 11.111 menos 1, vai alterar apenas o logaritmo das unidades, que é 1 menos 1 vai dar 0. Portanto, vamos obter 11.111 menos 1 dá 11.110. Como tu podes verificar, aqui nesta subtração, que nós estamos a tirar apenas uma unidade, o logaritmo que vai ser alterado é apenas o logaritmo das unidades. Temos 1 menos 1, esta diferença vai dar sempre 0. Isto é, o logaritmo das unidades vai passar sempre de 1 a 0. Vamos então ao segundo, 12 menos 1, cá está 2 menos 1 vai dar 1. Depois 112, cá está 2 menos 1 vai dar 1. 112 menos 1 dá 111. 1112, 2 menos 1 vai dar 1. Isto é, 1112 menos 1 dá 1111. E finalmente, 11.112, cá está o logaritmo das unidades, 2 menos 1 vai dar 1, vai dar 11.111. Resumindo, 11 menos 1 é 10, 111 menos 1 é 110, 1111 menos 1 é 1110, 11.111 menos 1 é 11.110, 12 menos 1 é 11, 112 menos 1 é 111, 1112 menos 1 é 1111 e finalmente 11.112 menos 1 dá 11.111.